Se você gosta de literatura cristã, eu tenho certeza que você já se perguntou quais os livros cristãos fundamentais para a sua leitura. Pois bem, vamos tentar responder essa pergunta nesse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui então para tentar responder essa pergunta. Existe uma lista de livros cristãos fundamentais para o crescimento de todo cristão? Existe uma lista de livros que todo cristão deveria ler? Bem, vou tentar pelo menos começar a responder essa pergunta nesse vídeo, mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e, por favor, se você puder, torne-se membro do Concílio. Você vai ter uma série de conteúdos extras. Além disso, ajuda o nosso canal a sempre colocar 3 vídeos por semana aqui, além dos vídeos extras que eu estou fazendo. Então, ajude, clique lá embaixo no botão Seja Membro e torne-se membro do Concílio Livros e Teologia. Mas então, pessoal, será que existe realmente uma lista de livros que todo cristão deveria ler e seria de fundamental importância na vida de todo cristão? A editora Ultimato tentou nos dar um norte, tentou nos dar alguns livros que seria sim dessa lista de livros cristãos fundamentais. E eu nem vou entrar aqui no mérito sobre quais livros entrariam nessa lista, quem estaria apto para votar livros dessa lista, ou seja, quem escolheria os livros dessa lista, mas eu achei bem interessante a tentativa da editora Ultimato em nos oferecer pelo menos uma base, um norte dessa lista de livros tão interessantes e tão fundamentais para todo cristão. E eu vou então começar a falar sobre essa lista de livros. A editora Ultimato então publicou esse livro aqui, 25 livros que todo cristão deveria ler. Foi organizado pelo Richard Foster e pelo Dallas Willard, eles que organizaram isso. Eu vou contar tudo para você, como foi a organização desse livro, e já vou te falar também qual é o primeiro livro que todo cristão deveria ler. Logo no início desse livro aqui, nós ficamos sabendo que a escolha desses 25 livros fundamentais foram feitas pelos conselheiros editoriais da HarperOne. A HarperOne é um selo editorial da HarperCollins. Assim como aqui no Brasil, a Thomas Nelson Brasil é um selo editorial da HarperCollins, lá fora nós temos a HarperOne, que também é um selo editorial da HarperCollins. E eles, então, os conselheiros editoriais, foram os responsáveis pela escolha. Daqui um pouco eu falo como foi feita essa escolha. Mas antes eu preciso dar 2 avisos a respeito desse livro aqui, na verdade dos livros que eles indicaram. A primeira coisa é que eles deixam bem claro que essa lista que eles fizeram desses 25 livros não é final, completa e definitiva. Na verdade, trata-se mais de um norte, mais de uma sugestão do que realmente de uma lista definitiva de todos os livros que todo cristão deveria ler. Outro aviso muito importante é que eles já deixam bem claro aqui no início desse livro que os livros indicados aqui não são de fácil leitura. Não são livros que você vai pegar eles numa tarde de domingo e ler de capa a capa. São livros que vão exigir de você atenção, esforço e reflexão. E eles deixam isso muito claro. Então, se você é novo na fé, se você está iniciando agora na literatura cristã, eu não recomendo você começar a ler os livros indicados aqui. Leia outras coisas mais introdutórias para que você se prepare para as leituras recomendadas aqui. Eles deixam isso muito claro. Então, vai aqui o aviso novamente. Se você é novo na fé, se você está começando agora a sua vida de literatura teológica, essas indicações aqui não são para você agora, são para depois que você já pegar alguma experiência. Como foi feita a escolha desses 25 livros fundamentais para todo cristão? Bem, primeiramente a HarperOne distribuiu um formulário para diversos colaboradores, teólogos, professores de seminários, autores, e esses colaboradores deveriam indicar 5 livros fundamentais do cristianismo. Recolhido esses formulários, eles chegaram então à indicação de 400 livros. E aí eles foram fazer a depuração dessas listas. Uma das regras que eles utilizaram foi a questão de não ter aqui nenhuma indicação de um livro de autor vivo ou um livro contemporâneo. Todos eles deveriam ter sido provados pelo oceano do tempo, e essa é uma citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que uma boa obra cristã, que uma obra fundamental para o cristianismo, deveria passar pela prova do tempo, ou seja, diversas pessoas analisar aquela obra e confirmar que ela seria, sim, fundamental para o cristianismo. Outra coisa que aconteceu aqui, que é bem interessante, é que eles deixaram a Bíblia de fora dessa indicação. Afinal de contas, estamos falando de 25 livros que todo cristão deveria ler.
e a Bíblia é o fundamento de todos esses livros. De vez em quando eu pergunto aqui no canal ou lá no Instagram qual o livro mais importante que você já leu, qual livro que você leu e mudou a sua vida. E eu não sei se para algumas pessoas parecer espiritual ou se elas não entendem muito bem a pergunta, elas acabam colocando a Bíblia como o livro mais fundamental. Mas é óbvio que a Bíblia seria o livro mais fundamental de todo cristão. Todo cristão sabe que a Bíblia é o principal livro, é o livro dos livros. Então, quando uma pessoa pergunta qual o livro que mudou sua vida, qual foi o livro que mudou a forma de você ver, por exemplo, o próprio cristianismo, com certeza ele não está querendo a resposta à Bíblia, porque a Bíblia é algo óbvio. Bem, eles deixaram a Bíblia de fora também dessa lista. E aí eles publicaram aqui esses 25 livros na ordem cronológica. Então não está em ordem de importância, do mais importante para o menos importante ou do menos importante para o mais importante. Na verdade, eles não fazem essa lista em ordem de importância e sim em ordem cronológica. Outra coisa bem interessante desse livro aqui é que, apesar dele não falar sobre os livros contemporâneos, livros de autores vivos, no final do livro nós vamos ter sim uma lista, na verdade várias listas de autores contemporâneos que talvez integrariam esses 25 livros que todo cristão deveria ler, mas por serem livros de autores vivos, acabaram não entrando aqui. Então lá no final nós temos várias outras listas bem importantes de livros contemporâneos. Pois bem, nesse primeiro vídeo aqui nós vamos falar apenas do primeiro livro. Qual é o primeiro livro que todo cristão deveria ler? Eu vou ler agora uma citação dessa primeira indicação dos 25 livros que todo cristão deveria ler, e eu quero ver se você acerta qual é esta primeira indicação. A citação do livro é a seguinte: você deve entender por que é que o verbo do Pai, tão majestoso e tão exaltado, manifestou-se em forma corpórea. Ele não se apoderou de um corpo como é próprio de sua natureza. Longe disso, pois como o verbo, ele não possui corpo. Ele se manifestou em corpo humano somente por isso, por amor e bondade de seu Pai, a fim de nos salvar. E aí, sabe de que livro eu estou falando? Não! O livro é sobre a encarnação de Santo Atanásio, um autor ali do final do terceiro e início do quarto século. É um autor muito importante, ele foi muito importante principalmente ali no Concílio de Nicéia, onde ele defendeu a divindade de Jesus. Essa obra, sobre a encarnação, é uma obra apologética, uma obra que vai defender o cristianismo de diversas heresias que apareceram ali logo no início do cristianismo. A primeira heresia que ele vai atacar, e talvez a principal, é a heresia ariana, que dizia que Jesus não era Deus, que Jesus não era igual a Deus, mas uma criatura criada por Deus. Então, Jesus não seria Deus, não teria a mesma essência de Deus, seria uma criatura especial criada por Deus. E aí, Santo Atanásio vai fazer uma defesa de que Jesus é Deus, Jesus possui a mesma essência de Deus. Outra heresia que ele vai atacar é a heresia platônica, que dizia o seguinte: tá, tudo bem, Deus criou o universo, Deus criou tudo o que existe, porém a matéria já existia, ele criou a partir da matéria já existente. Ou seja, Deus não teria criado o universo ex nihilo, do nada, ele teria criado o universo a partir de uma matéria que já existia. E uma outra heresia que ele também vai atacar é a heresia epicurista, que dizia que, olha, tudo o que existe, todo o universo foi criado de forma acidental, por mero acaso. Então, não há mente por trás da criação, há apenas o acaso que criou tudo isso que a gente vê por aí. Então, essas são as três heresias principais que ele vai atacar, inclusive nessa obra sobre a encarnação. Eu preciso ler aqui algumas citações do livro que eu achei bem interessante e que eu acho que vai despertar também o interesse em você. Por exemplo, você já parou para pensar por que Cristo teve que vir e morrer? Por que Cristo teve que se encarnar e morrer? Ah, tudo bem, para nos salvar, mas você já pensou nessa real necessidade? O porquê Deus simplesmente não nos perdoou e ficou tudo por isso daí? E aí, nós temos uma citação bem interessante aqui que diz o seguinte: foram necessárias medidas drásticas para que o verbo incorpóreo, incorruptível e imaterial de Deus entrasse no mundo. Esse verbo sempre esteve conosco, mas agora manifestou-se a nós de maneira nova, movido pela compaixão pelos humanos sobre quem a morte dominava. O verbo tomou o corpo humano e entregou-se à morte em favor de todos. Esse ato só poderia ser realizado por Deus. Como escreveu o próprio Atanásio, o resgate da humanidade da corrupção foi o ato peculiar que somente aquele que os criou desde o princípio podia realizar. Além disso, nós temos uma citação sobre a importância dessa obra feita pelo C.S. Lewis. C.S. Lewis falou um pouquinho a respeito dessa obra aqui.
e ele disse o seguinte: quando abri a primeira vez sobre a encarnação, descobri por um simples teste que eu estava lendo uma obra-prima, pois somente um gênio seria capaz de escrever de maneira tão profunda sobre tal assunto com simplicidade clássica. Olha a indicação que o C.S. Lewis faz a respeito dessa obra de Santo Atanásio. 4 motivos pelos quais você deveria ler a primeira indicação desse livro aqui sobre a encarnação de Santo Atanásio. Primeiro, por causa do desenvolvimento e da defesa da doutrina da Trindade. É nessa obra que nós temos os principais fundamentos desse desenvolvimento e da defesa da Trindade, e uma defesa muito clara a respeito de que Jesus tinha a mesma essência de Deus. Segundo, porque ela explica por que Deus teve que se tornar homem e morrer. Como eu disse, muitas vezes, se você está já há muito tempo dentro do cristianismo, você perde isso de mente, você não tem essa clareza do porquê Deus teve que se fazer homem e morrer em nosso lugar. Em terceiro lugar, porque esse livro vai te ajudar a combater as heresias gnósticas, que são aquelas heresias que diziam o seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. A mente é boa, mas a matéria, ou tudo que envolve a matéria, é má. E aí, quando a gente vê a defesa da encarnação de Cristo, que Cristo se encarnou em matéria, não tem como nós colocarmos a matéria simplesmente como algo mal, simplesmente porque é material, e aquilo que é espiritual seria algo bom. Então, para combater as heresias gnosticistas. E em quarto lugar, você deveria ler esse livro porque você fica consciente de que não há heresias novas. O que há é um requentamento das heresias antigas, ou seja, heresias que já estavam ali logo no 3º, no 4º século, que são requentadas e apresentadas com uma nova roupa hoje. Então, esse livro vai te dar suporte para combater todas essas heresias. Para finalizar, esse livro vai te falar como você deve ler o livro sobre a encarnação de Santo Atanásio. E isso é muito importante, você saber como deve ler cada livro. E caso você não saiba disso, você precisa do nosso curso de leitura, livros e teologia. Seja membro do canal, que eu te ensino lá certinho quais são todos os padrões e a forma como você deve ler cada um dos livros. E esse livro sobre a encarnação deve ser lido um capítulo por vez e você parando e meditando em cada um desses capítulos. Não é um livro para você pegar e simplesmente ler e terminar e falar: olha, acabei de ler uma obra clássica do cristianismo. Não, você deve ler um capítulo por vez, um capítulo por semana e meditar naquilo que você está lendo. Além disso, ele vai falar aqui a respeito do método que você deve usar para ler esse livro, que é o método lá da celebração à disciplina, do Richard Foster, onde você vai utilizar a repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão daquilo que você está lendo. Por fim, ainda nós temos aqui a indicação de 5 outros livros bem interessantes do autor que indicou esse livro sobre a encarnação e um guia de estudos do livro sobre a encarnação. Então, esse livro é um livro bem interessante para você começar a fazer sua lista e tê-lo como um guia daquilo que você irá ler em 2021. Lembrando sempre, se você já tem alguma experiência de leitura, se você já leu obras um pouco mais robustas, então somente para você esse livro e essa lista é indicado. Muito bem, pessoal, essa foi apenas a primeira indicação desse livro aqui. Eu quero trazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, as indicações desses 25 livros que todo cristão deveria ler. E aí a gente pode debater se nós concordamos, se não concordamos. Se você já leu esse primeiro livro, o Sobre a Encarnação, deixe lá embaixo nos comentários o que você achou. Você acha que ele realmente é essencial? Vamos debater um pouquinho a respeito disso. Não saia sem deixar o seu joinha, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.